Vamos dar início à nossa aula de hoje, para ser mais específico, a terceira aula. E nessa aula iremos falar sobre as Double Eight Questions. Bom, o que são as Double Eight Questions? São chamadas assim, as Double Eight Questions, as perguntas iniciadas por um pronome interrogativo. E recebem esse nome por conta da maioria delas iniciarem por essas duas letras, o W e o H. Alright? E esses pronomes interrogativos, os principais pronomes interrogativos são what, when, where, why, who e os demais. Which, whose, whom e how. Então percebam aí que a maioria, na verdade, com exceção do how, todos eles iniciam com as palavras WH, Double Eight em inglês, né? Então, por isso que eles recebem esse nome, Double Eight Questions, alright? Vamos observar a estrutura das perguntas com as Double Eight Questions. Como é que nós formamos uma pergunta com as Double Eight Questions? Vejam só. Bom, basicamente dependerá do tempo verbal da pergunta e do verbo principal da mesma. Mas, geralmente, as perguntas vão seguir essa ordem aí, ó, que é a Double Eight Word, que é o pronome interrogativo, mais o auxiliar, o verbo auxiliar, o sujeito da frase, o main verb, que no caso é o verbo principal, e o complement, que é o complemento da frase, alright? Vejamos alguns exemplos de Double Eight Questions, né, na prática. Where do you go at the weekend? Where do you go at the weekend? Então, onde você vai no fim de semana? How often does her mother take her to the dentist? How often does her mother take her to the dentist? Então, com que frequência a mãe dela a leva ao dentista? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Why are you so sad? Why are you so sad? Então, por que você está tão triste? What do you do? What do you do? O que você faz, né? Qual é a sua profissão? Em inglês, a gente usa essa pergunta para isso. Quando a gente quer saber com o que a pessoa trabalha, né? Qual é a profissão dela, a gente simplesmente pergunta, what do you do? O que é que você faz? Alright? When will you go there? When will you go there? Quando você vai lá? Quando você vai lá, né? When will you go there? E o exemplo final desta aula, whom do you go to school with? Whom do you go to school with? Então, com quem você vai à escola? Então, percebam que são apenas alguns exemplos de Double Eight Questions, mas existem muitos, né? Vocês já devem ter percebido. No material de vocês tem mais detalhes sobre essa aula, por isso eu gostaria que vocês acompanhassem essa aula justamente com o material de vocês. E quaisquer dúvida que vocês tenham sobre essa aula, sobre alguma coisa que eu não expliquei ou não falei em detalhes, não hesitem de me perguntar, ok? Através do PV ou até mesmo através do grupo da escola de vocês. Alright? So that's all for today, guys. Essa foi